Pessoal, antes de mais nada eu queria dizer que o conteúdo desse vídeo talvez não seja pra todo mundo. Esse vídeo vai falar de algumas coisas bem sensíveis, por mais que pareça que não. Então, se você tem depressão ou ansiedade, talvez esse vídeo não seja recomendado pra você. Tem outros vídeos aqui no canal, procura alguma coisa que se adequa mais a você. Mas é isso. Então, bora pro vídeo. Bom dia! O meu nome é Nicolas e esse é o canal Terça Aleatória, é o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. Como na maioria dos vídeos desse canal, eu vou falar sobre alguma coisa que eu tava simplesmente vivendo a minha vida e simplesmente aconteceu comigo. E essa coisa dessa vez é um pouquinho diferente das outras coisas que vem aqui com frequência. Eu tava sem fazer absolutamente nada quando meu amigo me mandou um link e falou: ei, baixa esse jogo aqui. O nome do jogo era Doki Doki Literature Club. Eu bati o olho naquilo e falei: o que é isto? Sabe? Parece meio estranho, parece estranho. O jogo é uma visual novel onde você... Não sei, é o que eu sei. Eu sei que o jogo é uma visual novel, é isso. Eu vi que não tinha o jogo em português, ele só tinha em inglês e isso não é um problema. Mas eu preferi colocar o jogo em português, então eu fui lá, baixei uma tradução, abri os arquivos do jogo e coloquei a tradução lá, assim o jogo ia ficar inteiro em português. Yay! A partir daí, abri o jogo, daqui pra frente é bagunça. A primeira coisa que o jogo pede quando você coloca pra começar ele é que você coloque o seu nome. Eu não ia colocar o meu nome porque, bom, é um jogo, nós estamos fazendo outras coisas, vivendo outras vidas, então pra que eu vou pôr Nicolas, sabe? Não faz sentido nenhum. Então eu coloquei um nome que eu acho habitual e nada mais digno do que um conteúdo desse canal, Clayton. A partir de agora, no mundo de Doki Doki, eu sou Clayton e é tudo que eu sei ainda. Eu ainda não tenho muitas informações, vamos ver. O menu é uma coisa toda bonitinha, sabe? Tem essas 4 garotas e é uma música, essa música que tá tocando de fundo desde o começo do vídeo é a música do jogo. Então, sabe? O que é isso? Por que meu amigo me mandou isso? O que tá acontecendo? O jogo começa com uma garota correndo na minha direção e aparentemente eu conheço essa garota. O nome dela é Sayori e ela é minha amiga de infância. A gente costumava ir andando pra escola junto todo dia, mas conforme o tempo foi passando e a gente chegou no ensino médio, ela começou a se atrasar cada vez mais e mais pras aulas e aí eu simplesmente parei de esperar ela pra gente ir junto pra escola. Então eram raras as ocasiões em que a gente andava junto até lá, só que essa foi uma ocasião em que eu esperei ela me alcançar e a gente foi andando junto. A Sayori falou que tava preocupada comigo porque ela queria que eu me juntasse em algum clube esse ano. Aparentemente clube é alguma coisa que você faz depois da aula sobre qualquer tema, tem clube de anime, deve ter clube de música. Ela queria que eu me juntasse a algum desses pra eu aprender a me socializar com pessoas. Depois dela ficar enchendo do meu saco um tempo, eu falo ok, eu vou entrar em algum clube se isso for encerrar essa discussão. E é isso aí, eu falei pra ela que ia entrar em um clube. Já que o jogo chama Doki Doki Literature Club ou Clube de Literatura, eu acho que é mais ou menos por aí que eu vou, né? Mas vamos ver, porque ainda não sei de nada. Depois da discussão, a gente continua indo pra escola e o jogo pula pra depois da aula. Eu tô pensando em entrar no clube de anime, porque é disso que o Clayton gosta. O Clayton gosta de anime e mangá, então acho que é justo eu entrar num clube desses. Mas aí, enquanto eu tô pensando sobre isso, a Sayori entra na sala e me convida pro clube de literatura. Ela é a vice-presidente desse clube, então eu acho que é por isso que ela me chamou. Só acho. Eu nego, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com literatura, eu nem gosto de literatura. Mas ela fala que prometeu para as outras pessoas do clube que ela ia levar um membro novo e que uma outra menina chamada Natsuki, eu acho, tinha feito cupcakes. Então eu aceito dar uma passada lá muito mais pelos cupcakes do que pelo clube de literatura, mas ok, vamos lá de qualquer jeito. Chegando na sala do clube, eu fico simplesmente em choque. O clube tá cheio de garotas. Cheio é uma palavra muito forte, mas só tem garotas. Todos os membros são garotas. A primeira garota se chama Natsuki, é a garota que fez os cupcakes e ela aparentemente é meio irritada. Ela é uma menina mais nova e ela é muito brava. Tem outra garota que se chama Yuri. Ela aparentemente é a mais inteligente, mas ela também é a mais tímida. Não que isso seja um problema, mas aparentemente isso é um problema pra ela. E por fim a gente tem a Mônica, a garota mais popular da escola. Eu já conhecia ela porque a gente tinha tido algumas aulas juntos, mas a gente nunca conversou, então tipo, é um grande choque pra mim a gente tá conversando agora. Essas 3 meninas mais a Sayori formam um clube de literatura e pra mim é muito surreal tá lá conversando com essas 4 meninas, que é algo que nunca ia acontecer na minha vida, aparentemente, se eu não tivesse ido pra esse clube. A gente se senta em uma roda pra comer os bolinhos e até eu comer a Natsuki fica me encarando, parece que ela tá esperando eu falar o que eu acho dos bolinhos dela pra ela quer muito uma crítica. E eu não preciso mentir, porque os bolinhos dela estavam muito bons, então quando eu falo isso pra ela, ela fica completamente sem graça, mas eu tenho certeza que é o que ela queria ouvir. Depois de ficar conversando um pouco com as garotas, a Mônica, que é a presidente do clube,
me pergunta por que eu decidi me juntar ao clube de literatura. Eu achei que era uma péssima ideia falar que eu só fui lá pelos cupcakes e ainda pior falar que a Sayuri praticamente me arrastou pra lá. Então eu dei uma resposta bem por cima e perguntei pra ela por que ela tinha fundado o clube de literatura. Ela falou que os clubes grandes eram cheios de burocracia, eram todos muito chatos, e que ela queria muito fazer um clube sobre alguma coisa que ela amava. Aparentemente ela gosta muito de literatura e ter um grupo inteiro só pra fazer coisas relacionadas a isso é algo que ela queria muito fazer, é algo que é o sonho dela. Então ela decidiu formar o clube e deu certo. Temos aqui o clube de literatura, senhoras e senhores. Conforme a Mônica vai falando isso, todas as garotas se mostram muito empolgadas com o clube, mas ele não tem muitos membros, só tem as 4 garotas. Eu acho que é por isso que todas elas estão extremamente empolgadas com o fato de eu estar ali naquele momento. A gente fica conversando sobre pra que o clube serve, o que elas pretendem fazer ali, até que a Mônica tem uma ideia. Ela sugere que os membros escrevam poemas hoje à noite, pra que no dia seguinte a gente troque os poemas entre si. E todo mundo tava gostando muito dessa ideia, até que a Mônica me chamou de novo membro. Eu ainda não tinha decidido que eu ia me juntar, sabe? A Sayuri me arrastou pra lá, eu queria os cupcakes, as 4 garotas são muito legais, mas em momento algum disse que ia ser um membro. E quando eu comecei a expressar esse pensamento, as palavras simplesmente fugiram da minha cabeça. Ver aquelas 4 garotas me encarando, completamente decepcionadas com o fato de que, por um momento, parecia que mais alguém compartilhava dos gostos dela, e aí esse alguém simplesmente derrubou todas essas esperanças, foi demais pra mim. E aí eu simplesmente falei, ok, vou entrar pro clube de literatura, não tem... Qual é o problema? Vocês querem que eu entre? Eu vou entrar. Depois que a reunião acaba, eu vou andando pra casa junto com a Sayuri e eu fico pensando se realmente foi uma boa ideia eu ter me juntado ao clube. Mas só de pensar nessas garotas, Sayuri, a Natsuki, a Yuri, a Mônica, só de pensar nisso já faz parecer uma puta ideia eu ter me juntado. Então depois de pensar isso, me é apresentado o que seria a mecânica principal do jogo. Eu tenho que escrever um poema. Basicamente o jogo vai me dar uma lista de palavras e eu tenho que escolher as palavras que eu acho que vão agradar mais a alguma das garotas. E a garota que eu mais agradar com o meu poema, talvez aconteça alguma coisa, talvez a gente consiga se aproximar. Nesse momento, eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é que meu amigo basicamente me recomendou um simulador de namoro, um jogo onde eu tenho que ficar conversando com alguma garota pra tentar namorar ela. E esse é o tipo de jogo que eu não jogaria de jeito nenhum se alguém não tivesse me recomendado. Eu devia ter percebido que o jogo era simplesmente algo bobo, assim, como um simulador de namoro, pela musiquinha fofinha que fica tocando, ou pelas imagenzinhas que também são fofinhas. Tudo é muito fofinho nesse jogo. Eu devia ter percebido isso desde o começo, era tudo fofinho demais pra não ser algo fofinho. Mas já que eu tô aqui, sabe, eu já sou o Clayton, eu já tô entrando na história, eu já comecei a conhecer as garotas, vambora, vamos ver até onde isso vai, né? Por que não? Não tô fazendo nada melhor. O segundo problema é que eu não sei de qual garota eu quero me aproximar, sabe? Até agora a gente só ficou conversando em uma tarde na sala do clube, e é isso, eu ainda não decidi qual das 4 eu quero impressionar, qual das 4 eu quero que seja minha namorada. Então eu simplesmente vou escolhendo as palavras que eu gosto e vou formando meu poema, e o que acontecer com isso a gente vê o que acontece, não é mesmo? Conforme eu vou escolhendo as palavras, eu percebo que as bonequinhas que ficam no canto da tela vão pulando conforme eu escolho alguma palavra. Então, se sempre que eu escolho uma palavra, uma das 3 bonequinhas pula, significa que a palavra que eu escolhi agrada mais a pessoa que aquela bonequinha representa. Mas peraí, são 4 garotas e só tem 3 bonecas. A boneca da Mônica tá faltando. Então eu acho que o jogo simplesmente não me dá a opção de me aproximar da Mônica. Então eu tenho que escolher entre as outras 3. Já arriscamos uma da lista. No dia seguinte eu volto pro clube de literatura. As garotas se mostram um pouco surpresas e aí a gente começa a conversar. A Sayuri fala que a Yuri tem alguma coisa pra mim e a Yuri fica muito constrangida com isso. Afinal de contas, ela é a garota mais tímida do grupo. Então a Yuri simplesmente me dá um livro porque ela pensou que eu fosse gostar de ler aquele tipo de coisa. Ela quer que eu comece a ler, ela quer incentivar o meu hábito de leitura. Eu fico impressionado com o fato dela ser tão fofa sem ao menos tentar. Ela volta pra mesa dela e eu fico olhando pra ela. Até que eu decido ir puxar assunto, sabe? Falar um pouco sobre o livro, perguntar o que ela acha, por que ela me recomendou aquilo. Então eu percebo que ela tá lendo um livro igual ao que ela me deu. Eu acho isso bem esquisito, mas como ela já tava constrangida com isso, eu decido ignorar. E aí a gente simplesmente senta
pra ler juntos o livro. Eu vejo que ela tá prestando atenção mais no meu livro do que no dela, então a gente decide ler o mesmo livro ao mesmo tempo, não cada um lê o seu livro, sabe? A gente se junta, fica bem pertinho um do outro e lê o mesmo livro. Obviamente tá rolando um clima entre eu e a Yuri, sabe? Ela parece uma personagem muito legal. Apesar dela ser tímida, isso não torna ela menos legal, sabe? Ela só é muito tímida, mas a gente consegue trabalhar isso, sabe? Não tem problema ser tímida. Eu só vou ter que mostrar pra ela o quanto ela pode se sentir confortável comigo, sabe? Então eu acho que dá pra seguir esse caminho. Acho que é a Yuri que eu vou querer impressionar. Depois de ler um pouco mais com a Yuri, a Mônica aparece e fala que é hora da gente trocar os nossos poemas. Eu escolhi trocar o meu primeiro com a Sayori, afinal de contas ela é a minha melhor amiga e eu tenho certeza que a opinião dela vai ser real, oficial e vai me ajudar a escolher melhor as palavras na hora de montar o meu poema. Ela gosta do meu poema e ela fica muito aliviada pelo fato de eu estar levando a sério o clube. Ela achou que eu ia só nada, ela achou que eu ia ser um vagabundo. E aí ela me mostrou dela. O poema dela chama Querida Luz do Sol e nesse poema ela faz uma metáfora sobre a luz do sol ser a felicidade, de como em dias ensolarados ela tem mais vontade de fazer coisas e em dias nublados as coisas são tristes, sabe? Esse tipo de coisa. É muito bonitinho e é isso, nós trocamos os poemas. Em seguida eu troco o meu poema com a Natsuki e ela simplesmente me dá um esporro, ela detestou o meu poema. Ainda bem que não é ela que a gente tá tentando impressionar. Já pensou se a gente tivesse escolhido a Natsuki? Tinha dado tudo errado. Então, fomos bem por enquanto. Apesar de parecer muito fofo, o poema da Natsuki fala de uma coisa muito feels bad, que é o fato das pessoas ao seu redor estarem fazendo alguma coisa incrível, enquanto a única coisa que você consegue fazer é tentar fazer coisas, mas não conseguir realizar nada, enquanto os outros realizam coisas incríveis. Muito profundo pra uma pessoa muito chata. Quando eu mostro o meu poema pra Yuri, ela acha incrível. Ela me explica um pouco sobre estratégias de escrita e aí ela me mostra o poema dela. É um poema bem metafórico que fala sobre um fantasma que tá embaixo de um poste, olhando pra luz desse poste. E esse poste é a única coisa que sobreviveu ao tempo. Então, mesmo o poste estando no presente, o fantasma estando no presente, ele usa a luz do poste pra se agarrar ao passado, porque o passado tem as coisas que ele realmente gosta. A Yuri escreve de um jeito muito profundo, então a gente vai ter que escolher palavras bem profundas também se a gente quiser continuar impressionando ela. Eu deixo a Mônica por último, já que eu não tenho chance nenhuma com ela, e ela gosta bastante do meu poema. Depois de falar o que ela achou do meu poema, ela me mostra o dela, e o dela é uma coisa bem profundinha também. O poema dela fala sobre um buraco que apareceu na parede dela, um buraco que não é muito grande, mas é profundo. E esse buraco, simplesmente, ela não sabe de onde veio. Até que, depois de refletir muito sobre o buraco, ela percebe que quando ela olha pro buraco, ela não tá olhando pra dentro dele. Ela tá olhando pra fora. E alguém tá olhando pra dentro. Logo depois disso, de eu ler o poema dela, ela me dá uma dica de escrita, falando sobre como é melhor simplesmente tomar atitudes na hora de escrever do que ficar pensando muito no que fazer. Então é isso, acabou o dia. Terminei de compartilhar meus poemas. Posso ir pra casa? Não posso. Porque de repente Yuri e Natsuki começam a brigar. Não é uma coisa de puxar o cabelo uma da outra, sabe? Mas elas estão discutindo muito forte. Elas estavam trocando os poemas entre elas e os tipos de escrita de cada uma não combinam. Então, quando uma foi tentar ajudar a outra a falar de qual jeito seria melhor escrever, elas simplesmente se sentiram muito incomodadas e começaram a discutir. As duas percebem que eu tô vendo elas discutir, então elas querem que eu decida qual das duas tá certa. Eu não sou bobo. Eu sei que pra quem eu der a razão, eu vou conseguir me aproximar mais. Então é óbvio que eu vou dar razão pra Yuri, porque eu quero me aproximar mais da Yuri. Depois disso, a discussão acaba e a Yuri vem me pedir desculpa. Ela fica extremamente envergonhada, achando que agora eu vou odiar ela por isso ter acontecido. Mas isso é só o lado extremamente tímido dela falando, sabe? Eu não vou odiar ela não fez nada de errado. Eu sei que eu falei que a discussão foi pesada, mas ela não foi tão pesada assim. As duas só tinham pontos de vista diferentes e quando foram confrontadas, elas se defenderam. Então, apesar de eu ter presenciado essa discussão, eu não odeio a Yuri. Eu ainda acho ela a personagem mais legal e eu ainda vou continuar tentando me aproximar cada vez mais dela. Então, agora sim a reunião termina e eu vou caminhando com a Sayori pra casa. Agora que eu já sei do que a Yuri gosta mais ou menos, que são palavras mais profundas, eu começo a escrever o segundo poema escolhendo palavras que nitidamente a Yuri ia gostar mais. Claro que eu não consigo acertar as 20 palavras pra Yuri, algumas vão pra Natsuki, algumas vão pra Sayori, mas a maioria foi pra Yuri e é isso que importa. Mais um dia, mais uma vez no clube de literatura. A gente fica conversando um pouco e aí a gente percebe que a Mônica tá atrasada. A Mônica chega, pede desculpa e fala que se atrasou porque ela tava praticando o piano. A gente fica muito empolgado com isso e a gente pergunta quando ela vai tocar pra gente e ela fala que quando ela estiver pronta. Estranhamente, ela dá uma ênfase em querer se preparar tanto pra não me decepcionar. Eu acho isso esquisito, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Afinal de contas, como já foi deixado claro mais uma vez, não tenho chance nenhuma com a Mônica. E essa altura do campeonato também, eu não
não quero a Mônica, sabe? Eu quero mesmo ficar com a Yuri, ela parece a mais legal. Antes de eu e a Yuri voltar a ler o livro que a gente tava lendo ontem, a gente decidiu ir fazer chá. Então na hora de sair da sala pra buscar água, a Mônica parou a gente e perguntou se não era meio estranho nós dois irmos pegar água, sabe? Porque é fácil pegar. E aí a Yuri simplesmente dá uma patada nela. Eu achei isso meio estranho, mas serviu pra Mônica deixar a gente sair da sala de boa. Fora da sala, a Yuri simplesmente tilta, sabe? Ela começa a ficar muito triste, começa a achar que eu acho ela escrota porque ela foi grossa. E eu vou acalmar ela, porque, de novo, isso é só o lado super tímido dela falando. E dessa vez eu não tô só falando isso porque eu quero me aproximar dela, porque o jogo quer que eu me aproxime de uma delas. O jogo me deu a personalidade de todas as garotas e ela é só a garota tímida, sabe? Ela se sente muito mal com isso. Eu sou amigo delas agora, então é isso que um amigo faria. Eu tô tranquilizando ela porque é o natural se fazer. Quando a gente volta pra sala, depois de já ter pego a água e quando a gente vai continuar a nossa leitura, a gente senta no chão. Eu abro um pacote de chocolate e ofereço pra ela, mas ela fala que não, porque se ela sujar a mão de chocolate, ela vai sujar as páginas do livro de chocolate e ela não quer fazer isso. Então, já que estamos aqui, não é mesmo? Eu pego um chocolate e coloco na boca dela. Primeiro ela nem percebe muito bem o que aconteceu, mas depois ela regala o olho, ela tá em choque. Ela notou que eu coloquei um chocolate na boca dela e ela começa a ficar nervosa. Mas aí eu olho pra ela olha pra mim, a gente fica calmo, pego outro chocolate e coloco na boca dela de novo. Apesar da situação parecer super inocente, eu consigo ver a respiração dela ficar pesada. Ela tá muito em choque. Tem definitivamente um clima acontecendo ali, sabe? Eu tenho um clima, eu tô vendo o clima. Eu consigo cortar o clima com uma faca. E aí a Mônica simplesmente aparece e fala que é hora de nós compartilharmos os nossos poemas. Mônica simplesmente empacou o nosso clima ali. Olha que beleza, Mônica. Obrigado, viu? Obrigado, Mônica. De novo, eu troco primeiro com a Sayori e o poema dela é bem mais profundo dessa vez, sabe? O poema dela fala sobre uma garota que guarda pensamentos felizes dentro de garrafas na mente dela e sempre que ela quer ajudar alguns dos amigos dela, ela tenta tirar a garrafa e dar pro amigo. Mas aí essa garrafa cai no chão, quebra, a felicidade vai embora e ninguém fica feliz, nem ela, nem quem ela tá tentando ajudar. Depois eu vou trocar com a Natsuki e ela percebe que eu tô escrevendo meus poemas pra Yuri. Ela fica muito brava comigo, tipo, muito. Ela não quer mais me mostrar o poema dela, ela fica full pistola e é isso, ela me expulsa de perto dela. Eu simplesmente tenho uma inimiga agora. Eu achei que éramos todos amigos e agora ela não gosta de mim. Meu Deus, como que isso vai acontecer? Então eu mostro meu poema pra Yuri, ela adora, e aí eu pego dela, que fala sobre uma menina que alimenta um guaxinim, e isso faz com que o guaxinim fique voltando cada vez mais e mais, fique cada vez mais dependente, e a menina sabe disso, mas ela gosta que o guaxinim fique voltando até ela, então ela continua alimentando o guaxinim. Não entendi nada. Tudo bem, segue o jogo. Depois que a gente trocou os nossos poemas, a Yuri começa a me contar em como ela se sente confortável em mostrar as coisas que ela escreve pra mim. Ela sente que eu não vou julgar ela. E enquanto ela fala sobre isso, enquanto ela fala o quanto ela gosta que a gente troque as coisas que a gente escreve, a timidez dela simplesmente desaparece. De novo, a última foi a Mônica e ela percebeu que o meu estilo de escrita tá bem parecido com o da Yuri. O poema dela dessa vez é ainda mais abstrato do que o do buraco na parede. Fala sobre barulhos e luzes e sobre como tá preso nisso, sabe? Eu não entendi nada. Mas mesmo assim, a conversa fica um pouco mais estranha do que esse poema, quando na hora de dar a dica de escrita do dia, ela me fala pra salvar o jogo quando eu chegar em uma decisão. Então ela simplesmente quebrou a quarta parede, assim, falando de eu salvar o jogo. E depois que ela falou de eu salvar o jogo, ela simplesmente desconversa, falando do que eu estou falando, isso nem é uma dica de leitura, oh meu Deus. Como ela sabe isso? Por que ela fez isso? Até agora tava tudo normal. Mas tudo bem, a gente ignora isso e continua como se nada tivesse acontecido. Antes de encerrar a reunião, a Mônica fala que o Festival dos Clubes está chegando, que é quando os clubes vão poder mostrar do que eles são para as outras pessoas. E ela teve a ideia de todos os membros representarem uma poesia no dia do festival. Então beleza, no dia do festival eu vou ter que ler um poeminha e as outras meninas também vão ter que ler poeminhas. Vamos todos ler poeminhas. Quando a reunião realmente termina, eu me preparo para ir embora com a Sayori e as outras meninas começam a zoar a gente porque a gente vai embora junto todo dia e que isso é fofinho e pipipipopopó. A gente simplesmente ignora e vai embora. No caminho pra casa, a Sayori tá um pouco mais quieta que o normal e eu pergunto pra ela por que ela tá tão quieta, sabe? Essa não é a Sayori que eu conheço. E ela me pergunta se um dia a Yuri pedisse pra eu ir andando com a Yuri pra casa, em vez de com ela, o que eu faria. Apesar do objetivo inteiro do jogo ser eu me aproximar de uma garota e ficar com ela, eu não posso simplesmente ignorar o background que eu tenho até agora. Beleza, eu quero ficar com a Yuri, eu tô tentando impressionar ela, a Yuri é super tímida e eu acho isso sensacional na personalidade dela, mas a Sayori é minha melhor amiga de infância, sabe? Eu sempre tive com ela me conhece melhor do que qualquer um. Então eu não vou simplesmente deixar de fazer uma coisa que eu faço há anos
com a Sayori pra fazer com a Yuri só porque eu quero ficar com ela. Então a escolha aqui é extremamente óbvia. Eu falo pra ela que não, eu não vou deixar de caminhar com ela pra ficar com a Yuri. Por mais que a Yuri queira e por mais que talvez fosse legal, é com a Sayori que eu quero voltar andando pra casa, sabe? É isso, é simples assim. Na hora de escrever o terceiro poema, a mesma coisa, eu vou escolhendo as palavras que combinam mais com a Yuri, apesar de algumas palavras pras outras duas meninas. E é isso que é escrever poema. Tô impressionando uma gata. Chego no clube no dia seguinte e aí tô conversando com as meninas e percebo que a Sayori tá no canto da sala sozinha. Que é esquisito, já que a Sayori sempre tá conversando com todo mundo, animando todo mundo. Essa é a Sayori que eu conheço. Eu vou tentar conversar com a Sayori, mas ela fala que tá tudo bem, que ela quer que eu vá me divertir com as outras garotas. Eu sinto o clima um pouco pesado, então eu vou perguntar pra Mônica o que tá acontecendo. A Mônica chegou atrasada de novo, mas beleza, a hora que ela chega eu pergunto pra ela se ela sabe alguma coisa da Sayori, e ela fala que talvez a Sayori goste um pouco mais de mim do que ela admite. Depois a Yuri vem conversar comigo, nota que eu tô distante e eu conto pra ela que eu tô distante por causa da Sayori. Sabe, por mais que eu esteja dando em cima da Yuri, que eu esteja tentando ficar com a Yuri, a Sayori é minha melhor amiga e isso me foi mostrado de todas as maneiras possíveis. Então eu me preocupo com ela e eu explico isso pra Yuri. Eu explico como eu me importo com a Sayori, como eu quero que ela esteja bem, como eu não quero que ela se sinta mal por minha culpa. Então chega a hora da gente trocar os nossos poemas. E eu mostro o meu primeiro pra Sayori, tentando animar ela. Só que aí ela percebe que o meu poema era pra Yuri, e ela começa a se sentir ainda pior e decide ir pra casa. Ela pede pra eu dar uma desculpa pra Mônica por ela e vaza. O que eu achei sensacionalmente bosta, porque, cara, é minha culpa isso, e eu não queria que isso acontecesse, sabe? É horrível isso, horrível. Na hora de trocar com a Natsuki, ela nem quis conversar comigo, a gente trocou 3 palavras, ela me expulsou e beleza. E na hora de trocar o meu poema com a Yuri, a gente teve uma conversa super profunda. Ela me contou sobre como ela não tem muitos amigos de verdade, sabe? Que ela é uma garota que almoça sozinha, passa o tempo livre sozinha, porque ela não tem pessoas por perto, ela não tem amigos por causa da timidez. Mas quando ela tá lendo os livros, ela tem um mundo inteiro pra imaginar, sabe? Todas as pessoas que os livros relatam, todos os heróis, todas as pessoas inteligentes, as pessoas românticas, tudo pode ser visto como um amigo pra ela, já que as pessoas de verdade não se importam muito. E isso faz eu ter ainda mais certeza de que eu quis me aproximar da menina certa, porque é muito triste isso, é muito triste ela não ter amigos, isso é horrível. O poema da Yuri é a continuação do primeiro poema dela sobre o fantasma no poste de luz. Agora chegou outro fantasma que faz com que o primeiro fantasma não precise se agarrar ao passado. É uma coisa bem mais feliz do que o primeiro. E ela pede pra que eu fique com o poema dela dessa vez. Ela quer que eu guarde de recordação, apesar dela não falar isso com palavras. Ela simplesmente me dá e não pega de volta. Na hora de mostrar o meu poema pra Mônica, ela começa a vir com uns papos estranhos sobre a Yuri, sobre como eu posso machucar ela mesmo sem querer, ou sobre como a Yuri pode se machucar sozinha por eu estar me aproximando dela, e isso não faz o menor sentido. A Mônica é sempre uma pessoa super meiga, e agora ela tá falando umas coisas estranhas, sabe? Primeiro falou da Sayori gostar de mim, sem nem eu mesmo saber que a Sayori gostava de mim, e agora ela tá falando isso da Yuri. O que tá acontecendo com a Mônica? O poema da Mônica é sobre a dama que sabe de tudo e uma menina que tá procurando por essa dama. A menina procura muito e quando ela finalmente encontra, a dama fala que sabe de tudo, mas isso não significa nada, porque saber de tudo não leva a lugar nenhum, e devolve a menina pra vida dela, deixando ela triste, já que as respostas que ela queria não eram respostas de verdade. Depois de trocar todos os poemas, a Mônica fala sobre a preparação do festival e que cada um vai ter que fazer alguma coisa. A Natsuki vai fazer os bolinhos, a Mônica e a Sayori vão preparar alguma coisa juntas e a Yuri vai fazer a ambientação do lugar. E aí, já que como eu não tenho nada pra fazer, a Mônica me pergunta qual delas eu quero ajudar. Sendo extremamente consistente com tudo que eu fiz no jogo até agora, eu escolho ajudar a Yuri, porque afinal de contas é com ela que eu quero ficar, então ajudar ela parece uma boa ideia. Quando termina a reunião, a Yuri vem falar comigo, ela me dá o telefone dela e combina de ir na minha casa domingo. Chega domingo e eu decido ir na casa da Sayori antes que a Yuri chegue na minha casa, porque eu não vejo a Sayori desde que ela foi embora no meio do clube e eu tô ficando muito nervoso com isso. Então eu só mando uma mensagem pra ela falando: tô indo aí, eu nem peço, eu só vou, como a gente fazia quando a gente era mais novo. A casa tá quieta, geralmente quando eu entrava, a Sayori vinha correndo na minha direção e dessa vez eu tive que subir até o segundo andar pra encontrar ela. Ela tá dentro do quarto e ela tá muito triste. A gente começa a conversar, a gente começa a relembrar o passado, de como era legal quando a gente era criança, e ela já sabe que a Yuri vai na minha casa mais tarde. A Mônica contou pra ela, aparentemente porque tá todo mundo falando sobre as coisas que vão ser feitas pro festival, então faz sentido a Mônica ter falado que eu ia ajudar a Yuri. Eu falo que eu só passei lá pra ver como ela tava, porque eu tava muito preocupado
E aí a Sayori desaba. Ela me fala que ela só queria que as coisas voltassem ao normal, que ela foi fraca por expressar os sentimentos dela. Ela me fala sobre como a vida tá torturando ela, que ela fez uma escolha que ela sabia que ela não devia ter feito e que ela tá sendo torturada por causa disso. E aí eu simplesmente coloco a mão no ombro dela. Ela tá falando tudo isso, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Sayori, me explica, o que tá acontecendo? Então ela me fala que não tá acontecendo nada. Isso sempre foi assim. A Sayori tinha depressão desde que ela era criança. E a única coisa que mudou é que pela primeira vez eu tô vendo isso. Eu sempre esteve na minha frente, eu nunca percebi que a Sayori tinha esse problema. Ela me fala que o motivo dela se atrasar, que o motivo da gente não ir mais andando juntos pra escola, é que na maioria dos dias ela não encontra um motivo pra sair da cama. Ela se sente completamente inútil, então pra que levantar? E é por isso que ela tá quase todo dia atrasada. Eu pergunto por que ela nunca me contou isso, por quê? Sabe? Ela podia confiar em mim. E ela fala que ela não queria que eu gastasse os meus esforços me preocupando com ela. Inclusive, ela queria que eu fizesse outras amigas no clube de literatura pra eu não ter que me preocupar com ela. Mas isso só fez ela perceber que ela gostava de mim. Eu falo pra ela que isso não importa, que ela é a minha melhor amiga, que eu sou extremamente feliz por estar na vida dela e eu não tô gastando nada me preocupando com ela. É simplesmente o que eu tenho vontade de fazer porque eu realmente me preocupo com ela. Eu já tô tentando acalmar ela há um tempo e ela tá ficando um pouco mais calma. Então eu falo que amanhã, no festival, a gente vai passar o dia inteiro juntos para as coisas voltarem a ser como eram antes. Porque eu quero que ela se lembre que ela é minha melhor amiga e que nada é mais importante do que ela. Eu pergunto se ela quer vir na minha casa, ajudar eu e a Yuri a fazer as coisas, mas ela fala que não, que ela prefere ficar sozinha. Então eu volto pra casa e eu volto pensando no quanto eu me importo com a Sayori e no quanto eu fui estúpido por não perceber o que estava acontecendo com ela. Eu chego em casa e a Yuri tá me esperando, então a gente entra pra resolver as coisas que a gente precisa resolver do festival. Conforme ela vai tirando as coisas que ela trouxe, ela me mostra uma faca que ela tem. Aparentemente ela tem uma coleção de facas e eu, como sou um gênio contemporâneo, na hora de ver a faca dela, eu enfio o dedo na faca e corto o meu dedo. Mais inesperado que isso é a Yuri pegar o meu dedo e lamber ele, porque tá cortado. Ela fica extremamente constrangida por ter feito isso, afinal de contas a Yuri ainda é a menina tímida, sair por aí lambendo dedos não combina com ela, e pra quebrar o clima, porque afinal de contas eu ainda quero que tenha um clima, eu lambo o dedo dela de volta. Talvez tenha sido a decisão mais estúpida que eu tomei até agora, talvez sim, mas não importa. Com isso, o clima tenso passa um pouco, ela fica menos nervosa por ter lambido meu dedo, e ela pede pra eu buscar água pra gente usar guache. Eu vou, pego a água e quando eu volto pro quarto, ela tá virada, abaixando a manga da camisa rápido. Eu achei isso esquisito, mas ignorei, sabe? Não é pra isso que a gente tá aqui, pra ficar vendo a manga da camisa da Yuri. Então, enquanto a gente tá pintando um cartaz com a tinta, ela suja o rosto. Eu pego uma toalha e coloco no rosto dela, e aí o clima simplesmente esquenta mais do que eu achei que fosse esquentar. Ela pega o meu braço e ela pede pra eu não tirar a toalha do rosto dela, que a sensação tá muito gostosa e ela não quer que eu pare. Até que ela simplesmente muda de ideia e dá um salto pra trás. Eu achei muito que a gente ia se beijar ali, mas o clima acabou tão rápido quanto ele começou. A gente terminou de fazer todas as coisas e a Yuri diz que vai embora. Mas antes dela ir, eu falo pra ela que eu espero realmente que a gente se encontre de novo fora da escola, que eu gosto muito da companhia dela e que eu adorei passar esse tempo com ela. Então a Yuri se aproxima de mim, diz que eu sou extremamente atencioso e começa a me olhar. Antes que eu possa responder qualquer coisa, a Yuri dá um pulo pra trás, porque a Sayori está vindo. A Sayori fala que veio porque ela precisava ver o que estava acontecendo. Ela queria ver eu me divertindo com a Yuri. Ela queria ter certeza que aquilo estava acontecendo. Ela diz que ela tá feliz por mim, mas que isso machuca ela. Ela não entende o que ela tá sentindo. Até que ela fala uma coisa que chama muito a minha atenção. A Mônica tava certa. Como assim a Mônica tava certa? Do que ela tá falando? Como a Mônica tava... Do que a Mônica tá falando? A Mônica tá muito estranha. A Sayori fala que ela tem muito medo de gostar de mim mais do que eu goste dela. Depois dela tá desabando na minha frente, chorando, eu falo pra ela que eu não aguento mais ver ela sofrendo. Eu sei exatamente o que ela precisa e eu vou dizer isso pra ela agora. Eu me deparo com a linda opção de dizer pra ela que eu amo ela ou de dizer que ela é a minha melhor amiga. Eu tenho um background muito grande com a Sayori.
ela é a minha melhor amiga. Em pouco tempo nesse universo, eu desenvolvi um afeto muito grande por ela. Eu me senti muito incomodado em todos os momentos em que eu percebi que ela estava se sentindo mal por minha causa. Mas eu não posso mentir pra ela. Mesmo que eu não tivesse com a Yuri há 5 minutos atrás, mesmo que eu não tivesse toda a minha jornada no clube de literatura tentando ficar com a Yuri, eu não posso mentir pra Sayori. Exatamente porque ela é minha melhor amiga, eu não posso simplesmente inventar que eu amo ela. Isso só vai ser pior ainda. Então eu tenho que contar pra ela que ela é a minha melhor amiga e nada mais do que isso. Mas que isso já é muita coisa, que isso já mostra o quanto eu me importo com ela e o quanto eu quero que ela esteja bem. Quando eu falo isso pra ela, ela fica arrasada. Ela cai de joelhos no chão e dá um grito que dá pra ouvir de 3 quarteirões de distância. Então ela simplesmente me olha por cima do ombro e sai correndo. Eu tô simplesmente me sentindo um lixo. Eu nunca quis que a Sayori se machucasse. Esse jogo, meu Deus, o que tá acontecendo? Era só um dating simulator, sabe? Eu só tinha que me aproximar de alguma das garotas e é isso. Era eu falhar ou eu conseguir. Por que uma garota que eu nem tentei me aproximar de primeira tá sofrendo tanto? Por que o jogo tá jogando essa carga em mim? Por quê? Sabe? Não tem sentido nenhum isso. Mas agora não tem mais nada que eu possa fazer. A Sayori foi embora, a Yuri foi embora e a Sayori tá extremamente decepcionada comigo, eu acho. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu não podia mentir pra Sayori. Eu não podia falar pra ela que eu amo ela simplesmente porque eu queria ter um final feliz. Então eu simplesmente volto pra minha casa e penso no que aconteceu. No dia seguinte eu tenho que ir pra escola sozinho, porque apesar de eu ficar esperando a Sayori, ela não aparece e eu fico ligando pra ela e ela não atende. Eu escolhi não pensar muito nisso pelo que aconteceu ontem e vou pra escola. Chegando lá, a Mônica tá me esperando e ela já sabe tudo o que aconteceu. Eu não achei que a Sayori fosse contar tão rápido pra alguém o que tinha acontecido, porque foi uma coisa muito pesada, foi brutal quase, sabe? E aí a Mônica me mostra o panfleto que tem todas as poesias que a gente vai ler hoje, no dia do festival. Só que a poesia da Sayori tá diferente, não é a poesia que ela já tinha treinado, que eu tinha visto ela treinar. A poesia se chama Porcento. A folha inteira tá escrito: saia da minha cabeça, 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 saia da minha cabeça antes que eu faça o que é melhor pra você. Saia da minha cabeça antes que eu dê ouvidos ao que ela disse. Quem é ela? Que você tá falando? Sayori, o que tá acontecendo? Isso é completamente diferente de tudo que você já me mostrou. Eu entro em choque depois de ler aquilo. Eu simplesmente me lembro de tudo que aconteceu no dia anterior e eu vou correndo pra casa da Sayori e trazer ela pra aula. Eu entro na casa da Sayori e ela não tá no primeiro andar. Eu subo, eu bato na porta, eu chamo ela, mas ela não responde. Ela tá dormindo muito pesado. Sei lá, ela deve ter ficado tão triste que ela deve ter passado o dia inteiro dormindo. Eu simplesmente, contra a minha vontade, porque eu acho que isso é um pouco de invasão de privacidade, eu abro a porta. Que porra é essa? O que tá acontecendo? Não, isso não tá acontecendo. Isso não pode tá acontecendo. Isso é um jogo onde eu simplesmente tinha que escolher uma garota e começar a namorar ela. Porque a menina que o jogo fez eu me sentir culpado por estar ignorando tá pendurada no ventilador. O que tá acontecendo? Não, isso não faz sentido. O que eu tô jogando? Por que isso tá acontecendo? A tela tá tremendo. O que é isso no fundo? Por que tá tudo chiado? Isso não faz o menor sentido. Parece que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A menina pela qual eu me senti culpado até agora tá morta. E a culpa é minha. Que tipo de jogo de simulador de namoro é esse? Então simplesmente na tela do jogo aparece fim e ele crasha, ele fecha. O que eu acabei de jogar? O jogo faz eu tentar ficar com uma garota pra depois eu me sentir culpado por estar ignorando a minha melhor amiga e aí a minha melhor amiga se mata por mim. O que tá acontecendo? Pera aí. Quando a gente viu a Sayori no ventilador, tinha uma coisa muito estranha acontecendo na tela. Na parte de cima tinha alguma coisa escrita sobre rever alguma linha de código. Se eu entendo um pouco de tecnologia, isso vai estar nos arquivos do jogo, no mesmo lugar em que eu coloquei a tradução. Então eu abro de novo e tem algumas coisas diferentes. Não algumas coisas, na verdade tem uma imagem com o nome Pensamentos Felizes. E essa é a imagem. O que tá acontecendo? Eu abro o arquivo de texto que o jogo mostrou ali, falando pra eu entrar lá, e eu vou até o final. E quando eu chego no final, tem uma coisa que definitivamente não devia estar lá. Ah, céus, eu não quebrei nada, não é mesmo? Espera um segundo. Eu provavelmente posso consertar isso, eu acho. Na verdade, quer saber? Isso vai ser bem mais fácil se eu apenas deletar ela. Ela é quem tá tornando isso tão difícil. Bem, cruze os dedos.
Quem escreveu isso? Quem tá tornando as coisas mais difíceis? É a Sayori por ter se matado? O jogo ficou mais difícil porque ela se matou? Peraí, deletado ela? Como assim deletado ela? Eu olho nos arquivos do jogo e tem uma pasta intitulada Characters, que seria personagens. Eu clico e a pasta só tem 3 nomes. Mônica, Yuri e Natsuki. Alguém apagou a Sayori dos arquivos do jogo? Não, peraí. Não faz sentido nenhum, o jogo já acabou. Então eu vou e abro o jogo de novo. O menu tá completamente... O que é isso que tá acontecendo com o menu? Por que no lugar que tava a Sayori tá esses pixels com um pedaço de cada personagem? Não, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ver o que tá acontecendo. O jogo começa de novo exatamente do mesmo jeito, só que a música tá distorcida e a fala da Sayori é um texto em russo, aramaico, sei lá que língua é essa. Enquanto eu fico tentando falar com ela, ou falar o nome dela, sei lá, qualquer coisa, essas letras aparecem, essa língua que eu não faço ideia do que seja, fica aparecendo. E na hora que é pra ela aparecer na minha tela, de novo aqueles pixels que estão no menu do começo estão lá. Que é isso? Porque eu não tô conseguindo ver a Sayori, porque tá tudo esquisito. Cadê os arquivos? Quem escreveu aquilo? Porque tá tudo ficando preto. O que tá acontecendo? Bom dia, meu nome é Nicolas e esse é o canal Terça Aleatória, o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. Como na maioria dos vídeos desse canal, eu vou falar sobre alguma coisa que eu estava simplesmente vivendo a minha vida e aí essa coisa chegou até mim e é sensacional. Acontece que dessa vez essa coisa é um pouquinho diferente. Meu amigo me mandou um link e falou, olha, joga esse jogo. O jogo se chama Doki Doki Literature Club e eu simplesmente não faço ideia do que ele fala. Quando você clica pra começar o jogo, ele pede pra você colocar o seu nome e eu decidi colocar um nome que não é o meu de verdade, mas é familiar pra muitas pessoas aqui do canal, que é Clayton. Então depois de decidir o meu nome, o jogo começa. Eu tô andando até a escola, vendo as outras pessoas, e eu tô andando sozinho, porque afinal de contas, eu não tenho muitos amigos.